Vamos receber aqui o reverendo Hernandes Dias Lopes. A casa é sua, viu, pastor? Fique à vontade, fique à vontade. Bendito seja Deus. Deus está neste lugar. E o Deus que está presente é o Deus que fala. E a Bíblia diz que a voz de Deus é poderosa. Obrigado, Vitor Hugo, pelo amável convite. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Evangelho de Cristo, conforme o relato de Lucas, capítulo 3, versos de 1 a 20. Lucas 3, versos de 1 a 20. Eu peço a todos que, tendo a Bíblia aberta, e após a leitura do texto, manterem sua Bíblia aberta. Eu preciso que você acompanhe comigo na sua Bíblia a exposição. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com vosso soldo. Estando o povo na expectativa, e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua palha tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo.
Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda, sobre todas, a de lançar João no cárcere. Meus amados, João Batista é certamente uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia. João Batista é uma espécie de dobradiça da Bíblia. Ele fecha o Velho Testamento e abre o Novo Testamento. João Batista é aquele tipo de homem empolgado com Jesus antes de nascer. O nascimento dele foi um milagre, a vida dele foi um portento, a morte dele um mistério. Nenhum homem na história recebeu elogio tão elevado de Jesus do que João Batista. Jesus chegou a dizer: dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Ele é o precursor do Messias. Ele veio preparar o caminho do Rei dos Reis. Ele veio aterrar os vales, nivelar os montes, endireitar os caminhos tortos, aplainar os caminhos tortuosos. Ele veio para trazer um grande reavivamento espiritual no seu tempo. Então, o propósito de Lucas, que era médico e historiador, é traçar para nós o cenário político e religioso do mundo romano e da província de Israel, nesse tempo em que João Batista é levantado por Deus. Então, pouse comigo seus olhos no verso 1, quando diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César. Lucas vai adotar um método, ele vai partir do geral para o particular, do Império Romano para a província de Israel. Tibério César governou o Império Romano do ano 14 ao ano 37. Se João Batista começou no 15º ano do reinado de Tibério César, eu estou falando que ele começou o seu ministério no ano 29 da era cristã. Como é que era o domínio romano no primeiro século? Nós poderíamos retornar a Júlio César, o grande general, que foi sucedido por César Augusto, que governou do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo. Foi no governo dele que Jesus nasceu. Que foi sucedido por Tibério César, filho adotivo de César Augusto, que governou do ano 14 ao ano 37. O imperador que dominou o mundo quando João Batista começou o seu ministério, quando Jesus morreu na cruz, quando Jesus pegou aquela moeda e perguntou: de quem é essa efígie? E respondia: de César. Está falando de Tibério César. Tibério César foi sucedido por Calígula ou Gaio, que governou do ano 37 ao ano 41 e foi assassinado, que foi substituído por Cláudio, que governou do ano 41 ao ano 54, período em que houve uma grande fome no mundo e os judeus foram expulsos de Roma, que foi sucedido por Nero, que governou de 54 a 68, tempo em que foi incendiada a capital do império, a cidade de Roma, que começa um verdadeiro massacre sobre a igreja, tempo em que foram martirizados o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, que foi substituído por Vespasiano, que governa de 68 a 81, o imperador que inaugura o Coliseu Romano, aquele anfiteatro da morte, quando tantos cristãos foram jogados às feras, que foi sucedido por Domiciano, que governou do ano 81 ao ano 96, quando o apóstolo João é deportado para a ilha de Patmos, uma colônia penal, onde escreveu o livro de Apocalipse. Esse breve relato que eu estou fazendo é para retratar um fato apenas.
Esse tempo do primeiro século, em que João Batista é levantado, é um tempo de truculência política, de perseguição religiosa, de massacre dos cristãos. Talvez você pergunte, bom, mas e como é que estava a província de Israel, onde João morava? Qual era o contexto político desse tempo? Prossiga a leitura do verso 1 comigo. Sendo Pôncio Pilatos, governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Eu preciso da sua paciência e da sua atenção para trazer esse cenário à tona, porque se vocês perceberam, tem algo estranho aqui no verso 1. Nós estamos falando de 3 filhos de Herodes, o grande, mas tem uma ave estranha no ninho do rei. O primeiro nome que aparece não é da família herodiana. O primeiro nome que aparece é um governador romano, Pôncio Pilatos. Como é que ele foi parar aqui? Como é que caiu de paraquedas aqui? Então eu vou precisar retroceder na história, porque entendo que isso é fundamental para você entender o ministério de João Batista. E eu quero começar lá com o final do Antigo Testamento. Quando Israel foi levado, ou Judá foi levado, ou Jerusalém foi levada para a Babilônia, no ano 586 a.C., quem governava o mundo era o Império Babilônico. Quando o povo retornou 70 anos depois para Israel, quem governava o mundo era um outro império, o Império Medo-Persa. Quando o Velho Testamento encerra suas páginas, quem está governando o mundo é o Império Medo-Persa. Esse império caiu nas mãos de um outro império, o Império Macedônio ou Greco-Macedônio, ou Filipe da Macedônia, Alexandre o Grande, que espalha no mundo, é muito importante entender isso, o que nós chamamos de cultura helênica ou helenismo, cultura grega, que era contrária certamente à fé judaica. Espalhou-se nesse tempo uma língua mundial ou universal, como se fosse o inglês de hoje, a língua grega. Com a morte de Alexandre o Grande, precocemente, aos 33 anos de idade, o seu vasto império foi repartido entre 4 generais. Israel ficou ora sob o domínio dos Ptolomeus do Egito, ora sob o domínio dos Seleucidas da Síria. Quando então um rei Seleucida, sírio, chamado Antíoco IV, profana o templo de Jerusalém, o segundo templo, sacrificando uma porca no altar do templo, o sacerdote Matatias e seu filho Judas Matatias entram nessa guerra, ganham essa guerra, libertam Israel do poder estrangeiro e inauguram um governo de uma família asmoneia. Porém, no ano 63 a.C., Pompeu conquista esse território de Israel, agregando-o ao vasto e poderoso Império Romano. Israel, a partir de 63, então passa a ser dominado por Roma. Pompeu nomeia um homem chamado Antípater como rei de Israel, e ao morrer, fica mais fácil entender agora, seu filho, chamado Herodes, nós chamamos de Herodes o Grande, passa a governar em todo Israel, por concessão de César Augusto e por concessão do Senado romano. Quem era esse Herodes? O pai desses meninos aqui do verso 1. É preciso entender isso. Este homem era um grande gestor, não podemos negar isso. Tudo que tem grande ou tinha grande em Israel foi ele que fez. Por exemplo, foi ele que ampliou e embelezou o templo de Jerusalém, tornando-o mais belo e mais amplo do que o templo de Salomão. Foi ele quem construiu o porto de Cesareia, abrindo o comércio para o mundo e facilitando as viagens missionárias.
Foi ele quem construiu a grande fortaleza de Massada, às margens do Mar Morto, para onde fugiram 3.000 judeus, quando Jerusalém foi tomada no ano 70. Mas esse homem tinha um problema. Ele tinha muito medo que alguém tomasse o poder das suas mãos. Para vocês terem uma ideia, quando ele assumiu o governo, o primeiro ato dele foi mandar matar mais da metade do sinédrio judaico, que era composto de 71 membros. Quer dizer, aqui quem manda sou eu. Ele casou-se 9 vezes. 9 vezes. Dessas muitas esposas, a preferida dele chamava-se Mariana, da nobreza. Logo que ele casou, a sogra dele, a mãe da Mariana, Dona Alexandra, pediu para ele nomear um sobrinho dela, Aristóbulo, de 17 anos, como sumo sacerdote. E ele nomeou, a religião já estava corrompida. O menino foi bem, carismático. Ele não titubeou, mandou matar o menino. A sogra, com medo dele, fugiu para o Egito, para ficar debaixo das asas de Cleópatra, e ele mandou seus emissários no Egito, e matou a sogra dele no Egito. Quando ele retorna, César Augusto convoca Roma, para lhe dar uma descompostura, e fez uma declaração: é melhor ser filho de um porco, do que ser filho de Herodes. Mas como ele estava matando outros membros da família da Mariana, que eram da nobreza, antes de viajar para Roma, ele matou a esposa preferida dele, Mariana. Quando ele retorna de Roma, ele manda 2 filhos estudarem em Roma, e a irmã dele, a Salomé, do mesmo estofo moral dele, disse para ele: quando os seus filhos voltarem, eles estarão mais aptos para governar do que você. Ele não titubeou, estrangulou os 2 filhos. Quando ele estava para morrer, na estância mineral de Jericó, ele fez a Salomé, sua irmã, jurar para ele que no dia da morte dele, ela mandaria matar pelo menos um membro de cada família nobre de Jerusalém, porque queria ter sangue e lágrimas no seu funeral. Esse relato, pastor Vitor Hugo, me ajuda a entender um versículo da Bíblia que eu nunca tinha entendido, mesmo depois de longos anos de pastorado. Não entendia. Eu não entendia Mateus 2, quando diz que os magos vieram do Oriente, chegando em Jerusalém, fizeram uma pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E diz o texto que Herodes se alarmou, e com ele toda Jerusalém. Mas como um rei se alarma com uma pergunta dessa? Como é que uma cidade fica inquieta, desassossegada com uma pergunta dessa? É que Jerusalém sabia de quão sanguinário era esse homem. Sempre que alguém na cabeça dele se levantava para concorrer com ele com o trono. É por isso que ele mandou matar todas as crianças de Belém e ao redor. Mas eu tenho uma boa notícia para dar para vocês nesta manhã. É que os poderosos deste mundo também morrem. Só Jesus, o Rei dos Reis, permanece eternamente no trono. Herodes morreu. Quando ele morreu, todo o reino dele, que cobria todo o território de Israel, foi repartido em 4 partes. Nós chamamos isso de tetrarquia. O que é estranho, e agora eu estou chegando mais de perto na interpretação do verso 1, é que não tem uma tetrarquia aqui, porque a tetrarquia da área mais importante da Judéia, onde ficava Jerusalém, fica Jerusalém, não tem um filho de Herodes, tem um governador romano. O que aconteceu? Você só consegue interpretar Lucas 3:1 à luz de Mateus 2:22. Porque lá em Mateus 2:22 diz que quem recebe a tetrarquia da Judéia é o filho dele, Arquelau. Bom, mas cadê o Arquelau? O que aconteceu com Arquelau? Por que ele saiu do mapa e entrou no lugar dele um governador romano? É que o Arquelau foi pior do que o pai, e os judeus então gritaram:
tira esse homem do poder, tira esse homem do poder, tira esse homem do poder, bota um governador romano aqui. Notem que Israel não era governado por um governador romano, mas por uma família herodiana, a família edomita. E então Roma, mais do que depressa, tira o Aquelau do poder e põe dentro de Jerusalém o seu pé e nomeia um governador romano. Pilatos não é o primeiro, é o quinto. Bom, então vou fazer uma perguntinha agora para entender o contexto da província. Esse time que está aqui no verso 1 era gente boa? Pilatos era gente boa? Herodes Antipas, aquele cara que mandou matar o João Batista e zombou de Jesus, era gente boa? Os filhos de Herodes eram gente boa? E a resposta é um sonoro não. Se o contexto político do império estava muito cinzento, aqui na província era pior ainda. Bom, talvez você agora faça uma outra pergunta. Bom, quem sabe a religião seja o porto seguro. Quem sabe a religião possa ser a porta da esperança do povo oprimido. Mas como é que estava a religião? Veja o verso 2 comigo. Sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás. O que você achou de estranho aqui? Só tinha um sumo sacerdote. Aqui tem dois. A religião já estava corrompida. Do ano 14 a.C. ao ano 28 depois de Cristo, ocuparam essa posição 28 pessoas. Era o cargo mais elevado da religião judaica. O sumo sacerdote era o presidente do sinédrio. Mas aquelas alturas era um cargo comprado a peso de ouro. O Anás já tinha sido deposto, ele era o sogro, o Caifás era o genro. O Anás já tinha sido deposto, mas ainda nos bastidores comandava. Diríamos nós hoje, numa linguagem nossa brasileira, é que o Anás era o sumo sacerdote de fato, e o genro dele, o Caifás, era o sumo sacerdote de direito. Tanto é verdade que quando Jesus foi interrogado, quando foi preso, quem o interroga não é Caifás, é Anás. Mas quem dá a canetada para mandá-lo ao governador é Caifás. Em outras palavras, irmãos, o cenário político do império estava ruim, o cenário político da província estava pior, o cenário religioso estava totalmente corrompido. E a pergunta é: meu Deus, tem esperança? Tem esperança? Você olha para o mundo hoje, irmãos, com uma agenda global anticristã, que persegue com fúria insana os valores cristãos. Você olha para o Brasil, com uma agenda tão contrária aos valores morais, e você pergunta: meu Deus, tem esperança? E eu quero dizer para você que quando você não vê no fim da linha uma luz lá no túnel, ou quando você olha o cenário está todo cinzento, Deus é poderoso para entrar na história, para mudar o placar do jogo da história, para virar a mesa da história e criar um fato novo. Porque é nesse contexto que diz a Escritura que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. E aqui começa um grande avivamento, e aqui o caminho do Messias é preparado, e aqui o Filho de Deus entra na história para mudar a história, e para trazer salvação e esperança, e é por isso que você e eu estamos aqui nesta manhã. O que é curioso, é que a palavra de Deus veio a um homem estranho, e vestia roupa estranha, que se alimentava de uma comida estranha, que pregava num lugar estranho. Mas quando a palavra de Deus vem, não importa se numa grande cidade ou numa pequena cidade, não importa se numa grande catedral ou se numa igreja de chão batido, não importa se debaixo de uma árvore ou no deserto, quando a palavra de Deus vem, as multidões vão se ajuntar para ouvir a palavra de Deus.
Sabem por quê, meus irmãos? Não é o lugar que faz o homem, é o homem quem faz o lugar. Como é que foi o ministério dele? Confira o verso 3 comigo. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Isso é uma agenda missionária. Isso aqui é pedagógico, isso aqui está ensinando para nós, igreja. Leia os profetas, leia o ministério de João, leia o ministério de Jesus, leia sobre o ministério dos apóstolos. Todos eles pregaram lá fora, onde as pessoas estavam. Hoje nós estamos sempre buscando pregar cá dentro, esperando que as pessoas venham ter conosco. Eles gastaram as solas dos sapatos, nós gastamos o assento dos bancos. A agenda da igreja é centrífuga para fora, nós estamos transformando a agenda da igreja em centrípeta para dentro. Se nós quisermos impactar o mundo, irmãos, nós temos que ir lá fora onde as pessoas estão. Mas o que é que ele pregou? Tem 400 anos que ninguém escuta um sermão. Tem templo, tem música, tem festa, tem sacrifícios, mas não tem palavra de Deus. Depois de 400 anos de silêncio profético, veio a palavra de Deus a João. E quando a palavra de Deus veio a João, o que ele pregou? Batismo de arrependimento para remissão de pecados. Eu fico imaginando alguém dizendo assim: ô João, esse povo não está acostumado com Bíblia não. Você pega leve, pega devagar, prega um sermãozinho mais palatável, mais politicamente correto. Se você pregar um sermão muito denso, esse povo não vai aguentar não estão acostumados com Bíblia. Você vai dar uma feijoada, é melhor começar com leitinho. Só que João não era um profeta da conveniência. João não era um alfaiate do efêmero, João era um escultor do eterno. Ele prega, mostrando para as pessoas que a não ser que haja uma mudança na vida delas, na mente, no coração, no caráter, na vida, na conduta, a não ser que haja arrependimento, não tem perdão de pecados. O que é curioso é que alguém pode fazer outra pergunta. Bom, de onde esse camarada tirou essa mensagem? Da cabeça dele? Ele criou essa mensagem? Ele inventou essa mensagem? E a resposta está no versículo 4: conforme as palavras do profeta Isaías. Depois de 400 anos, quando o pregador se levantou para pregar, ele abriu a escritura e expôs a escritura. Nós pregadores não temos a fonte da mensagem, não está dentro de nós mesmos. Nós não criamos a mensagem. Nós não somos a origem da mensagem. A mensagem não é nossa, a mensagem é de Deus. O que temos a promessa que não volta vazia não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. O nosso papel não é criar a mensagem, é entregar a mensagem com fidelidade. A mensagem que João Batista está trazendo, irmãos, é absolutamente revolucionária. Não é uma mensagem agradável aos ouvidos, não é uma mensagem de dizer, não, está tudo bem com você, fique tranquilo, Deus é bom, vai dar tudo certo no final, não importa como é que você vive, no final vai dar tudo certo. Não, é uma mensagem 100% radical. Todo vale será aterrado, todo monte, todo outeiro vai ser aplanado, todo caminho torto vai ser endireitado, todo caminho escabroso vai ser aplanado. O resultado dessa profunda mudança é um avivamento poderoso, e toda a carne verá a salvação de Deus. O que vale? Vale uma cratera, um lugar sombrio, as áreas cavernosas da alma. Ele não está falando de topografia não.
embora ele seja indicado para nós aqui no verso 5, como engenheiro de trânsito do reino de Deus. O que está escrito aí? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ô irmãos, o que tem como pano de fundo aqui? É que os imperadores e reis do passado, quando iam visitar uma província longínqua, não tendo estradas adequadas para ir com a sua comitiva real, enviavam seus engenheiros de trânsito, preparando os caminhos, abrindo as estradas. João Batista é esse engenheiro de trânsito, mas a estrada é o seu coração, é o meu coração. Sabe por quê? O Senhor Jesus só se manifesta na igreja e através da igreja. É por isso que quando João vê Jesus no Apocalipse, e ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele, ele viu 7 candeeiros, ele viu as 7 igrejas, e Jesus no meio da igreja. O mundo vai ver Jesus na igreja e através da igreja. Eu entendo que essa expressão bíblica, preparai o caminho do Senhor, é exatamente o que nós chamamos hoje de avivamento. Eu tive o privilégio, pastor Vitor Hugo, de visitar a missão Quacis-Abantu, onde aconteceu um grande avivamento em 1966, entre os Zulus, na África do Sul. Aquele avivamento, irmãos, foi tão marcante que foi construído um templo numa fazenda para 15.000 pessoas, com 3 cultos por dia. Caravanas do mundo inteiro indo lá ver o que estava acontecendo. Cegos viram, tetraplégicos andaram. E eu tive a oportunidade de ouvir o testemunho da regente do coral, que ficou morta 17 horas. Ao ser levada para o cemitério, o Senhor a levantou da morte. Levamos ali uma caravana de 80 pessoas. E brasileiro é místico, por natureza. E muitos, eu acho que até eu também, pensamos, quem sabe a gente vai ver alguma coisa muito extraordinária, um milagre acontecendo diante dos nossos olhos. Confesso a vocês que nós não ouvimos em 15 dias nenhuma palavra sobre milagres. Milagre nunca foi o centro, a essência de um avivamento. Eles acontecem, mas eles não são o centro do avivamento. São evidência. Mas eu nunca vi um senso tão profundo da presença de Deus, de santidade. Parecia que você podia pegar Deus no ar. Eu nunca vi a cena que vi, porque criança é criança em qualquer lugar do mundo. Num culto, mais de 100 crianças num lençol, prostrados com o rostinho no chão, clamando a Deus. Então perguntamos ao pastor Erlo Stigen, que foi o instrumento que Deus usou naquele avivamento: o que é avivamento, pastor? Ele nos respondeu: avivamento é preparar o caminho do Senhor, para que Ele se manifeste. Vale fala de separação, de 2 montes, mágoas, ressentimentos, indiferença, frieza nos relacionamentos. Esses vasos têm que ser enterrados. Monte fala de incredulidade, monte fala de soberba, de arrogância. Tem muita gente no reino de Deus, na igreja de Deus, de narizinho empinado, peito estufado, olhando os outros de tamanco alto, de cima para baixo. Caminho torto fala de vida dupla, de hipocrisia, de discursos sem vida. Caminho escabroso fala de alguma coisa que está fora do lugar, seja na sua vida pessoal, sexual, conjugal, relacional, espiritual. Enquanto essas coisas não forem tratadas, as chuvas serão retidas.
o avivamento não vem. Eu acho que todos vocês estão impactados com o que está acontecendo em Asbury, no estado de Kentucky. Estava conversando com o pastor Vitor Hugo, que eu tenho estado em contato contínuo e direto com vários pastores, colegas meus, que foram lá ver o que estava acontecendo. O primeiro deles, um grande amigo, um homem muito culto, disse para mim: eu vou lá. Eu fui, mas fui um pouco cético. E quando ele chegou lá, ele foi profundamente tocado, impactado, dizendo para mim: olha, pastor, o que aconteceu aqui, está acontecendo aqui, não tem explicação, a não ser por uma poderosa intervenção de Deus. Nenhum cantor famoso, nenhum pregador famoso. Eu escutei ontem à noite o sermão que foi pregado, que deu o pontapé inicial, sermão simples, num dia comum da capela, sermão sobre o amor de Deus, o amor de uns aos outros, Romanos 12, de 3 em diante. Filas de 2 quilômetros, 3 quilômetros, temperatura abaixo de zero, crianças, homens, mulheres, velhos, sem uma murmuração, sem uma reclamação, um senso da presença de Deus na fila e lá dentro. Praticamente 2 semanas, vai fazer quarta-feira agora, amanhã, ininterruptamente adorando a Deus, corações quebrantados, lágrimas de arrependimento, confissão de pecados. E como é que começou o avivamento? Depois do sermão, e eu escutei o sermão, depois eu mando para o senhor o sermão. O povo voltou para a sala de aula, e um estudante permaneceu na capela, dobrou os joelhos e começou a confessar os seus pecados, pecados horríveis, com medo de que alguém pudesse censurá-lo, rejeitá-lo, repudiá-lo. Mas 18 outros estudantes abraçaram-no, se ajoelharam com ele e choraram, e ali os professores foram para a sala de aula e disse: cadê os outros estudantes? 19 não tinham voltado para a sala de aula, foram para lá para ver, e a presença de Deus estava lá, e a universidade parou, e a cidade que é do interior parou, e esse vento tem soprado para outras universidades e para o mundo afora. Nada planejado, não é braço da carne. Mas o que me marcou, e eu fiquei sabendo isso ontem à noite, quando entrevistava um outro pastor que estava lá, e ele disse para mim, um pastor de cabelos brancos como os nossos: a minha vida mudou, meu ministério mudou a partir desse momento. O fundador dessa universidade, um cristão, no século XVIII, andou mais de 100.000 milhas a cavalo, pregando o evangelho e orando por avivamento. E essa universidade já experimentou vários avivamentos, vários, e nós estávamos conversando agora há pouco, talvez em resposta à oração daquele velho homem de Deus lá atrás. É preciso preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. Oh meu Deus, quem sabe o Senhor sopre sobre nós nesta manhã. Deus é tremendo, porque Ele não segue as nossas estruturas, Ele não fica dentro da nossa caixinha. A gente imagina que quando chegar um avivamento vai ter um pregador famoso, uma banda maravilhosa, um cantor maravilhoso, uma igreja. Deus começa numa capela de uma escola. Sabe o que a Bíblia diz? Que os olhos de Deus estão por toda a terra, procurando um homem cujo coração seja totalmente dele. Mas você pode perguntar o texto também.
Quem estava lá escutando João Batista? Quem estava lá? Confira comigo. Versículo 10, 7 e 10 fala de multidões. Preste atenção que não é multidão, está no plural. Quem está escrevendo isso aqui não é um camarada que não conhece, ele é um médico, ele é um historiador. Quando você lê os relatos de Mateus 3, Marcos 1, Lucas 3, você vai ver que toda a província da Judéia, toda Jerusalém e toda a circunvizinhança do Jordão está no deserto. Mas está no versículo 12 que tem publicanos, está no versículo 14 que tem soldados. Por que eu quero destacar isso aqui? Porque eu tenho lido, irmãos, alguns estudiosos, alguns peritos, alguns experts, alguns corifeus, para falar a palavra mais bonita, do crescimento de igreja, e eles dizem assim: você quer plantar uma igreja relevante? Você precisa plantar uma igreja homogênea. E eles exemplificam. Um diz assim: eu vou plantar uma igreja para alcançar a classe média alta da cidade. Quero gente com recurso financeiro para investir no reino. Aí eu vou plantar uma igreja do lado de um grande condomínio de luxo da cidade. Outro diz assim: bom, eu quero plantar uma igreja para alcançar a elite intelectual. Quero gente que tenha a capacidade de ser influenciadora, gente que possa influenciar o meio acadêmico, o meio intelectual, formadores de opinião. Vou plantar uma igreja do lado de um centro universitário. Outros não, eu vou plantar uma igreja para alcançar as pessoas mais pobres da cidade, no bairro mais carente da cidade. Vou fazer uma opção pelos pobres. Quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo nada disso. Nada disso. Aliás, a igreja de Deus é o único lugar do mundo, onde o homem mais rico da cidade se assenta do lado do homem mais pobre da cidade. Eles são absolutamente iguais. A igreja de Deus é o único lugar do mundo onde um diácono, sendo o maior empresário da cidade, carrega a cadeira nas costas para um pedreiro sentar, e sentar com honra. Essa é a igreja do Deus vivo. Nós não olhamos, Deus não olha como o homem olha. Deus não vê a cor da pele, Deus não vê a conta bancária, Deus não vê os diplomas da parede. Deus ama todos indistintamente. Para Deus todos são iguais. Bom, você pode perguntar de novo ao texto: quais foram as ênfases de João Batista nesta mensagem? Irmãos amados, é curioso que nas histórias de avivamento, se você for olhar o que foi pregado, ou o conteúdo da pregação, é basicamente o mesmo. É arrependimento, centralidade em Cristo, santidade, confissão de pecado. Não tem holofote para o homem, não tem nada para o homem achar que ele é o tal. É a glória de Deus que importa. E como nós já cantamos aqui, quando a glória de Deus chega, quando Deus vem, as outras coisas mais bonitas deste mundo se tornam esterco, como diz Paulo, diante da sublimidade do conhecimento de Cristo. Então, quais foram as ênfases da pregação de João Batista? Vamos ver, confira primeiro. Versículo 7, o perigo mortal da hipocrisia. Dizia-lhe, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras. Meus irmãos, eu fico escandalizado com João. Que maneira mais insensível, mas que falta de polidez. Se o pastor Vitor Hugo for chamar o auditório aqui desse jeito, eu não sei o que vai acontecer. Talvez ele vai ficar sozinho. Por que ele está fazendo isso? Você só pode interpretar Lucas 3,7 à luz de Mateus 3,7. O que está lá? O que está lá? Está escrito lá em Mateus 3,7, é o texto paralelo, que quando João olha essas multidões vindo, ele vê no meio das multidões muitos
fariseus e muitos saduceus. Então ele diz: raça de víboras. Eu não sei quanto a você, mas quando você lê os evangelhos e o livro de Atos, quase que dá urticária na gente quando fala de fariseu. Não sente não? Pensa num time complicado, que vivia com a lupa na mão, tentando descobrir o pecado dos outros, não olhava para eles mesmos. Jesus os chamou de sepulcro caiado. Você sabe quando, dia 2 de novembro, dia dos finados aqui no Brasil, né? É muito comum, as pessoas vão lá no cemitério para pintar as catacumbas, né? Pinta tudo branquinho, de cal, né? Está caiada a sepultura, mas lá dentro está tudo podre. Aí Jesus vê esse time chegando e diz: raça de víboras. Agora preste atenção no que eu vou lhe dizer. Esse time, irmão, surgiu quando, como e por quê? Os fariseus surgiram na história no período interbíblico. Para quê? Para recusar, rejeitar a cultura grega, a cultura helênica, que queria secularizar a igreja da época. Os fariseus surgiram como um grupo de reforma e reavivamento, para preservar a sã doutrina e a piedade. Porém, com o tempo, os fariseus foram perdendo a essência, mas mantendo a forma. E Jesus os chamou de hipócritas, bonitos por fora, sujos por dentro. Mas também tem aí os saduceus. Quem são os saduceus? O mesmo grupo paralelo com os fariseus, que surgiram também nesse período interbíblico para recusar, rechaçar, repudiar, não permitir que a helenização tomasse conta da fé judaica e pervertesse a fé judaica. Era um grupo de reforma e reavivamento. Porém, os saduceus eram da elite. E eles rapidamente sucumbiram à influência da helenização. Para vocês terem uma ideia, eles não acreditavam em ressurreição, eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em todo o Velho Testamento, só no Pentateuco. Diríamos nós que os saduceus eram os teólogos liberais de hoje. O que eles ganharam em moeda de troca? Porque eles foram também colaboracionistas de Roma. O que ganharam em troca? Moeda de troca. Ganharam a mina de ouro da religião judaica, a exploração do templo. Vocês sabem que tudo girava em torno do templo. As festas, tinham 4 grandes festas. Caravanas do mundo inteiro vinham a Jerusalém. É só ler Atos 2. Mas nenhum adorador podia comprar sequer um cordeiro, sequer uma rola, uma pomba, para oferecer a Deus em sacrifício, com moeda estrangeira. Tinha que fazer a troca da moeda, e não podia fazer fora, não, tinha que fazer lá dentro da praça do templo, com as mesas dos cambistas. Eles embolsavam essa grana, porque cobravam taxas exorbitantes. Nenhum adorador podia trazer de casa um cordeiro para sacrificar, ou mesmo uma ave, uma rola, uma pomba para sacrificar. Tinha que comprar lá na praça do templo. A praça do templo cheia de mesas de cambistas, cheia de currais de ovelhas, cheia de gaiolas de pombas, de rolas. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo pegou o chicote e começou a virar as mesas, espalhar as pombas, abrir os currais, dizendo o seguinte: vocês transformaram a casa do meu pai, casa de oração, em covil de salteadores. O que é covil? É o lugar que o ladrão rouba e foge para lá para se esconder. Jesus está vendo esse time todo vindo. Quando Jesus vê esse time todo vindo, fariseus e saduceus, ele diz: raça de víboras. Por que ele está falando isso? Porque João Batista entende uma coisa: a hipocrisia é pior do que o veneno das víboras. O veneno das víboras foi Deus quem colocou, mas a hipocrisia é o diabo quem coloca. E todos nós, num grau maior ou menor, usamos máscaras. Somos como Moisés, que o brilho da glória já está apagando, e nós mantemos o véu, para que as pessoas pensem que nós estamos refletindo o brilho da glória, e a glória já foi embora, já é Icabode.
mas mantemos a máscara. Se você falar para mim hoje, pastor, eu nunca botei uma máscara, pois agora mesmo você acaba de afivelar uma, a máscara da mentira. Avivamento é quando o meu pecado é confrontado, é quando as máscaras caem. A segunda ênfase da mensagem de João Batista está no versículo 7 ainda. Ele alerta sobre o perigo real do inferno. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ô pastor Vitor Hugo, eu fico chocado com João Batista. Sabe por quê? Tem 400 anos que ninguém prega. Tem tanta coisa boa para pregar, irmãos. O amor de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus. O cara vai me pregar o primeiro sermão sobre o inferno. Dá para entender isso, irmãos? Dá para entender? Eu estou com 41 anos de ministério. Eu nunca vi o pastor da igreja, seja o pastor Vitor Hugo ou eu, qualquer outro, se levantar para pregar um sermão sobre o inferno. E lá na porta da igreja, o crente dá um abraço no pastor. Pastor, que sermão maravilhoso que o senhor pregou hoje. Estou sendo até mais leve da igreja hoje. Não dá ibope não. Não dá ibope. Mas me permita dizer isso a você hoje. É melhor você ouvir sobre o inferno do que ir para o inferno. Arrependa-se enquanto é tempo. Terceira ênfase, meus amados, está aí no versículo 8. É o perigo do falso arrependimento. Produzir, pois, frutos dignos do arrependimento. Não é arrependimento e novamente arrependimento e novamente arrependimento, é arrependimento e fruto digno de arrependimento. Por que isso é importante? Todos nós, pastores, comprometidos com as Escrituras, como esta igreja é, temos visto com tristeza florescer aqui no Brasil e tão perto de Goiás, de Anápolis em Goiás, uma falsa teologia, chamada de supergraça, ou hipergraça. A ideia de que Deus justifica o pecado e não o pecador. O lema é: venha como está e permaneça como você quiser. Aqui ninguém vai mexer com você. Aqui ninguém vai querer saber como é que é a sua vida particular. Deus ama a todos e a misericórdia é grande. E esses pecados aí, aliás, nem pecado devia ser, porque é assim mesmo, é fraqueza humana, é tal, etc e tal. No final vai dar tudo certo. A mensagem de Deus, irmãos, nos chama para o arrependimento, para a mudança de vida. O que Deus requer de você e de mim é um novo coração, é uma nova mente, é uma nova vida, é ser nova criatura, onde tudo se fez novo na nossa história. A quarta ênfase de João Batista, na pregação dele, é alertar-nos sobre o perigo da falsa confiança religiosa. Olha o versículo 8: e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Me permitam dizer o que está acontecendo aqui. Sabe o que está acontecendo aqui? O auditório de João Batista está dando uma carteirada nele. Estão dizendo: ô João, calma lá, alto lá. Você sabe com quem você está falando? Ué, nós temos pedigree. Nós somos filhos de Abraão, cara. Corre nas nossas veias, mais que sangue azul, corre em nossas veias o sangue de Abraão. Eu não venho com esse sermão pesadão para o nosso lado não. Está tudo bem com a gente, mas o que é isso? Me permita dizer uma coisa: os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, são aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seu coração.
A última ênfase da pregação de João Batista, irmãos, que trouxe um despertamento espiritual, é a necessidade de dar frutos ou o perigo de uma vida infrutífera. Veja comigo o verso 9. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Você quer saber se um cara é crente mesmo? Não escute o que ele fala. Veja o fruto que ele produz. Bom, mas você pode fazer outra pergunta ao texto. Esse tipo de pregação produz resultado? Vamos ver? Confira comigo em primeiro lugar, versículos 10 e 11. Quando as multidões estão escutando João Batista, isso é maravilhoso, porque em tempos de avivamento, o apelo não parte do pregador para o auditório, mas do auditório para o pregador. As multidões estão escutando João Batista, e quando essa mensagem com uma flecha atingidora, eles então, tomados de convicção de pecados, perguntam para João: o que nós vamos fazer com esse sermão seu, João, de arrependimento? O que nós vamos fazer? E João respondeu assim: quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Sabe o que ele está dizendo? Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele é generoso. Não combina crente pão duro, crente mão de vaca, crente avarento, crente suvina, crente egoísta. Irmãos, quando Jesus muda o nosso coração, aí o crente passa a ter o coração aberto, a mão aberta, o bolso aberto, a casa aberta. O crente é generoso. O crente ama. E o sermão que eu escutei, pastor Vitor, que precipitou esse avivamento em Esbury, foi esse: você precisa preferir o seu irmão em honra, colocar o seu irmão na sua frente em honra. Sabe o que significa isso? É amar não com palavras, mas de fato e de verdade. Agora me permita dizer outra coisa: generosidade não é arrependimento. Ninguém vai para o céu porque dá roupa, que dá comida para alguém. Generosidade é a evidência do verdadeiro arrependimento e não um substituto do verdadeiro arrependimento. Vamos ver o segundo resultado? Confira aí comigo, versos 12 e 13. Os publicanos estavam lá, os cobradores de impostos, e perguntaram assim para João: ô João, e nós? Aliás, chamaram João de nome bonito: mestre, e nós? E João respondeu para eles assim: não cobreis mais do que o estipulado. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele não passa a perna nos outros. Veja se ele é honesto nos seus negócios. Veja se ele não faz falcatrua para ganhar dinheiro ilícito, para encher o bolso de dinheiro mal adquirido. Veja se ele é confiável. O que eu estou falando aqui, meus irmãos, é de Receita Federal, falando do leão. Roma na época não tinha a estrutura que se tem hoje para arrecadar impostos, tributos. O que Roma fazia? Roma fazia uma concessão para um indivíduo arrecadar os impostos daquela região, com o compromisso de repassar um valor devido para os cofres de Roma. Mas Roma não estava nem aí se esse cobrador de imposto cobrasse muito mais para embolsar a grana, o resto, num esquema de exploração. É por isso que os publicanos eram a raça mais odiada em Israel, porque eles oprimiam o povo com taxas abusivas, escandalosas, para se enriquecerem. Mas confira comigo em terceiro lugar o versículo 14. Os soldados também estavam lá escutando João Batista. Os soldados eram romanos, num território ocupado, e eles estão lá escutando João Batista com a arma, com a sua farda. E nós, João, o que vamos fazer? E ele respondeu: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa,
Contentem com o salário de vocês. O que ele está querendo dizer com isso? Irmãos, tem muita gente que às vezes, do alto do seu posto de autoridade, fardado ou não, corre o risco de exorbitar na sua liderança e machucar gente, e oprimir pessoas, maltratar pessoas, que tem um poder na mão. Não deis denúncia falsa. O que ele está querendo dizer? Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Os soldados estavam mancomunados, conluiados com os cobradores de impostos para receberem propina. Então eu vou ilustrar. Alguém chegava na casa do Oséias. Falou: Oséias, eu vim dizer para você, cobrador de imposto, publicano, que o imposto que vai pagar esse ano é tanto. O Oséias dava um suspiro e falou: eu não posso pagar isso tudo. Pois é tanto. Mas se eu for pagar isso tudo, eu não vou nem comer, vai faltar coisa para minha família. O imposto é tanto, não discutia mais não, ia embora. Entrava o soldado romano: Oséias, você vai pagar tanto. Eu não posso pagar isso, ou você paga ou eu te denuncio. Ser denunciado por um soldado romano era botar a cabeça a prêmio. Parte dessa grana ia para o bolso do soldado. E esse time está lá escutando João Batista. E nós, João? Não maltrata ninguém não. Dê denúncia falsa não. Contente com o seu salário. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele não faz manobras, malabarismos, de esquemas, de propina, para ganhar dinheiro. Irmãos, a igreja evangélica brasileira precisa de um choque ético, porque o evangelho transforma o caráter, a vida, a empresa, a fábrica, a indústria, o comércio, a política. Eu sei que essas coisas não acontecem mais hoje, mas nunca é demais alertar. Me permita encerrar tratando de 3 coisas do pregador. A primeira coisa que me impressiona no pregador é a profunda consciência que ele tem de quem ele é. Olha o verso 15 e 16 comigo. Estando o povo na expectativa, povo, uma palavra no coletivo, não é isso? Substituindo as multidões dos 7 e 10. Estando o povo na expectativa, escorrendo quantos? Todos. Os detalhes ganham relevo. Discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo. Disse João a quem? A alguns não, a todos. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Preste atenção no cenário agora. Essas multidões estão escutando João, e João era uma espécie de cara de leão, ele não tem medo de ninguém. Aí de repente todo mundo começa a pensar assim: ô gente, esse cara não veio preparar o caminho do Senhor é nada, ele é o próprio Messias, ele é o Messias, ele mesmo, 100% dos votos, todos dele, é ele mesmo. E essa cogitação de toda a multidão se transforma numa pergunta, e essa pergunta beija os ouvidos de João Batista com aquela voz aveludada do sibilo da serpente, e a pergunta é essa: ô João, porventura você não é o próprio Cristo? Olha a tentação aí, olha a tentativa de botar um homem no pedestal aí. Se João tivesse engolido a isca venenosa, ele podia pensar assim: bom gente, quer dizer, pensando bem, eu acho que eu sou um fenômeno. Uai, tem 400 anos que ninguém junta tanta gente. Se eu me declarar Messias aqui, o povo já tem do meu lado. Não, ele não engoliu a isca venenosa, não, ele foi categórico: eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: este é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem.
Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou homem que é digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. O que João está nos mostrando aqui, irmãos, é a necessidade de dar toda a glória ao nome do Senhor, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A segunda coisa é a consciência deste pregador de quão limitado ele é. Notinha de rodapé: nós temos quantos pastores aqui? Levanta a mão os pastores do auditório. Nós temos vários pastores. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Meus amados, nós pastores precisamos sempre ter essa consciência que nós somos rigorosa e absolutamente limitados. Versículo 16, olha aí. João diz: eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não importa se Vitor Hugo, não importa se o Antônio, o José, o maior pregador, o menor pregador, não importa. O pregador só consegue falar aos ouvidos. Só o Espírito Santo fala ao coração. Só o Espírito Santo. Não importa como o pastor batiza, se por imersão, se por efusão, se por aspersão, ele só pode lidar com o símbolo, Só Jesus tem poder de batizar com o Espírito Santo e com fogo. O pastor pode pegar os elementos da ceia e partir o pão e distribuir o cálice, mas o pastor não tem o poder de tornar esse meio de graça eficaz no coração das pessoas. Só o Senhor pode fazer isso. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Finalmente, o pregador é corajoso. Veja o verso 19 e 20 comigo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Vamos entender isso aqui. Eu disse para vocês lá no começo que o pai desse time aqui, pai desse Herodes aqui, Herodes o Grande, havia se casado 9 vezes, formando o que nós chamamos hoje de uma família disfuncional. Ele teve muitos filhos, com muitas mulheres. Desses muitos filhos, 4 deles receberam um poder político depois da morte dele: Arquelau, Herodes Antipas, Filipe, entenda-se Filipe II, e Lisânias. Mas existem muitos outros. Um dia, esse Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, vai a Roma e visita o seu irmão Filipe I, que era casado com Herodias. Esse Herodes aqui, Antipas, também era casado com a filha do rei Aretas. E chegando lá em Roma, para visitar o seu irmão, ele se engraça com a cunhada dele, Herodias. Herodias, por sua vez, era filha de Aristóbulo, que era um dos outros filhos de Herodes o Grande. Portanto, a Herodias não era apenas cunhada dele, era também sobrinha dele. Então o pecado de Herodes foi de adultério e de incesto. A Herodias disse assim para ele: se você me prometer divorciar da sua mulher, filha do rei Aretas, eu largo o seu irmão, me caso com você. Ele topou. Agora pense comigo na cena. Um dia o Herodes desembarca na Galileia com Herodias a tiracolo. O João Batista, que era cara de leão, não tinha medo de ninguém, botou o dedo na cara dele e disse: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele sabia que estava mexendo num vespeiro, num ninho de cobras, e não deu outra. Foi odiado, foi preso. Preso aonde? Na masmorra de Maquerós. Onde fica Maquerós? Do lado do Mar Morto, 45 a 50 graus, todo dia.
o maior homem dentre os nascidos de mulher. Mas João não pensa assim não, sabe? Ele prefere estar preso com a consciência livre do que livre com a consciência presa. Um dia teve uma festa na casa do Herodes, aniversário dele, com seus convidados ilustres. Ele já estava chapado, bêbado. A filha de Herodias dança desenvoltamente na presença dele, e ele faz promessas mirabolantes, inconsequentes para a menina. E a menina, tão sagaz quanto a mãe, perguntou: mãe, o que é que eu peço? E a mãe era uma víbora e disse: peça a cabeça de João Batista numa bandeja. Sai o carrasco lá da Galileia, vai lá no Mar Morto, tira o João Batista da prisão, bota a cabeça dele num cepo e tosa a cabeça dele. E agora a cabeça pingando sangue entra na festa como um bolo macabro, uma festa desastrosa. E o maior homem dentre os nascidos de mulher é degolado por ordem de um rei bêbado, de uma mulher adúltera, de um adolescente inconsequente. E você sai horrorizado dessa cena, chocado, perplexo. Que tragédia, que final inglório. Mas João Batista não pensava assim não. É melhor perder a cabeça com honra do que mantê-la por uma mentira. O que importa para um homem não é como ele morre, é como ele ressuscita. Irmãos, eu não sei o que vem por aí, no Brasil e no mundo. Mas parece que as nuvens estão ficando muito escuras. Parece. E nossa geração não suporta mais crentes covardes. A minha oração é que Deus sopre sobre nós o seu sopro e nos desperte para uma vida maiúscula, corajosa, comprometida. Se preciso for dar nossa vida, porque se uma causa é maior do que a vida, vale a pena dar a vida por esta causa. Mas eu posso garantir uma coisa a vocês: por mais doloroso que seja o sofrimento que vier, o céu indenizará todo o sofrimento. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Eu pergunto a você hoje: que pai e que mãe botaria o nome de Herodes num filho? Só um louco, um desavisado. Mas João Batista, apesar de degolado e morto, ainda fala, ainda mexe com o seu coração. E a minha esperança, irmãos, é que Deus levante essa geração de crentes cheios do Espírito Santo, que prepare o caminho do Senhor para um grande avivamento, para que toda a carne veja a salvação de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos ficar de pé.